Hoje o tamanduá existe em 2 ambientes que ele acontece, assim, mais. Rio Grande do Sul e Bahia. Eu não sei se ele não veio na migração. Veio junto, né? Veio junto, mas brincadeira à parte, qual que é o ponto de atenção de tamanduá? Historicamente, ele era uma praga que acontecia no início do desenvolvimento da cultura, só que a gente vê que ele está fazendo 2 fluxos na lavoura. Ele está fazendo um fluxo no início e um fluxo na planta já estabelecida e desenvolvida. Então ele está levando ali, vamos pegar o 5º ou 6º nó, para cima ele está levando. E às vezes do 5º ou 6º nó para cima ali, dependendo da planta, você vai ter mais pelo menos uns 10 nó ali. Então você tem uma grande quantidade de vagens. Qual que está sendo a estratégia que a gente está buscando para tamanduá? Primeira delas, e aí ferramentas hoje, as ferramentas que tem efeito para percevejo tem um bom controle para ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o hábito dele é noturno. Então, sempre buscar trabalhar quando ele está mais ativo que à noite. E até interessante, esses dias eu estava em Ponta Porã. De noite, nós estávamos lá no meio da lavoura e começamos a conversar e papo vai, papo vem, começou a entardecer e nós no meio da lavoura. Até pedi pro pessoal, vamos ficar aqui pra gente ver o comportamento. Veio a fase dos mosquitos, né? Os pernilongos ali. Mas junto com aquela fase, você começava a olhar no entardecer, você começava a visualizar besouro, muito voo de besouro, muita mariposa de helicoverpa naquela época estava acontecendo, espodóptera. Então, até a gente sempre pede, alguns insetos, principalmente esses besouros, e no caso do tamanduá adulto, ele utiliza da noite para buscar a planta para fazer a reprodução e também a deposição de ovos. Busquem direcionar o manejo para ele nessas condições, onde ele está mais exposto. Porque depois que deixou que ele se reproduziu, ele entrou na planta, você não pega mais. Exato. E a gente trabalhava muito tratamento de semente para ele. Só que como ele está indo ali no 3º ou 4º nó, você não consegue pegar por tratamento de semente ele. Talvez o teu tratamento de semente ou algum suco de semeadura vai pegar aquele pulpário que está no solo. Então hoje, gente, o que tem pedido? Cuidem precipitações e noites quentes e úmidas. A noite quente e úmida que você ligou um bico de luz e começou a encher de inseto, besouro, percevejo castanho. Percevejo castanho é comum. Castanho. São as noites que geralmente são mais interessantes pra gente pegar não só tamanduá, mas pegar grilo, pegar lesma, pegar caracol, pegar o próprio castanho. Às vezes você não consegue eliminar muito a população, mas você consegue dar uma boa reduzida. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Luiz Henrique Cassuia. Tudo bem, Cassuia? Tudo bem, Josi? Prazer estar aqui de novo. E voltar, ano novo, né? Estamos no primeiro episódio nosso, estamos gravando em 2026. E nós temos um convidado especial hoje aqui. Você vai apresentar para nós? Isso aí, vou apresentar. Estamos aqui também com o Rogério Inoi. Tudo bom, Rogério? Tudo bom, Josi? Tudo bom, Cassuia? Tudo bom convidado, né? Para não estragar o ano, né? Mas muito bom estar aqui de novo. Isso aí. E daqui a pouquinho eu vou apresentar o convidado especial para vocês, como eles falaram aqui. A gente vai falar sobre manejo integrado de pragas, né, no atual cenário aí da região, principalmente focado em soja e milho. Mas antes vamos agradecer aí os nossos apoiadores, as empresas que permitem que o CultiveCast aconteça, que são eles, a Essere, a Fibermax, a Biotrop e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal. E também para você conhecer os outros apoiadores do Movimento Cultive Futuro, acesse o nosso site lá, cultivefuturo.com.br, tem lá todos os nossos apoiadores, certo? E também você conhece as iniciativas aí do nosso movimento. E partindo então para a apresentação do nosso convidado especial, estou aqui com o engenheiro agrônomo Dr. Maurício Paulo Batistella Pazini, que é entomologista e estatístico, atua como educador, consultor e pesquisador, é formado na UFSM, possui doutorado em agronomia e especialização em geomática, e gestor na Intagro Consultoria, Pesquisa e Treinamentos. Seja bem-vindo, Maurício, tudo bem? Tudo bem e prazer estar aqui com vocês. Querendo ou não, estou com 2 referências minhas aqui, então é um prazer estar aqui conversando com vocês e poder estar contribuindo nessa parte do manejo de inseto.
Maravilha. E a gente pegou ele aqui no laço, na região, né, Rogério? Que veio participar de um evento aqui, né? E justamente para falar sobre o cenário atual do manejo integrado de pragas. Então, acho que a gente poderia começar com Vamos isso, lá, né? Falando então. sobre o cenário aí, fazendo uma rodada com vocês Pazini, três. primeiramente agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, prazer enorme estar recebendo aqui você. E vamos começar falando o que você desenha para esse cenário, o que tem acontecido no Brasil nessa última safra. Nós estamos falando da safra 25-26. Eu queria que, pelos estados, eu sei que você anda até Paraguai, outro país, então, desde o Paraguai, vindo para o Rio Grande do Sul e subindo aqui para o Nordeste, aqui, o que você poderia falar, como é que está o cenário de pragas, principalmente nas culturas de soja e milho, nesse momento? Bom, Ou até o momento? Até o momento, né? Inseto é muito dependente de temperatura noturna, né? E em alguns ambientes, a temperatura noturna ela foi muito baixa. E isso, influenciou algumas populações. Então, e aí nós dividimos o Brasil, basicamente, é difícil você definir, a partir daqui tu tem um comportamento, a partir dali um comportamento. Mas vamos pegar um eixo ali de Campo Grande, ali no Mato Grosso do Sul, certo. Naquele eixo ali, para cima você tem uma dinâmica de inseto, talvez para baixo você tem outra dinâmica de inseto. Mas o que para mim nessas observações foi padrão encontrar? Trips a gente encontrou em praticamente todo o Brasil, variando muito, claro, de densidades, alguns ambientes, claro, com mais densidade, outras menores densidade, mas tanto Caliotrips quanto Frankiniella, as populações elas estavam estabelecidas, e Frankiniella muito mais no início, até chamou atenção alguns ambientes que a gente foi ali por Rondonópolis, aquele eixo ali, uma incidência muito grande de Frankiniella no início. Áreas de milho com incidência dela também, chamando bastante atenção e uma relação muito forte da presença dela com incidência de bacteriose, né? Aquela interação que você passa a ter de insetos. E vamos pegar ali por novembro em diante, aí uma presença um pouco maior de Caliotrips. Então, basicamente, mas ambas acontecendo comumente. Mosca branca chamou atenção, ela acontecendo já no início da cultura, um pouco mais cedo, talvez em alguns locais, mas mantendo a população tanto quanto baixa. Isso chamou atenção, ou seja, índices não tão elevados, mas a maior preocupação é o escalonamento de semeadura, né? Eu posso te interrompendo enquanto você vai falando, só porque para não perder o time. Fica à vontade, estamos então, em casa. Nós estamos falando de Frankiniella e Caliotrips. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes aí, se existe alguma diferença de dano dela, ataque e de controle para Frankiniella e para Caliotrips. Boa. A trips na soja, sim. Numa escala de você fazer e não fazer manejo, a planta com 3 nó é 200 kg de soja. Olha, dado importante, hein, Rogério? Que ele começou. Repete, por favor. Entre 3 nós, entre você fazer e não fazer manejo para ela, é 200 kg de soja. 200 quilos, nós estamos falando de mais de 3 sacos por hectare. E em 10 nós de você fazer e não fazer manejo são 300 kg. Nós estamos falando de 5 sacos Isso por aí. hectare. Então, hoje o impacto dela é medido de 200 a 500 kg. Essa é a... Olha só. E assim, ó, até importante, Caçuia, porque talvez a dinâmica que nós entendemos do manejo de inseto, por esses insetos de tamanho menor, talvez trips, ela esteja nesse contexto, esteja fazendo com que a gente mude a nossa percepção, que talvez o que hoje se preconiza muito no manejo de doença, que é começar cedo e manter a população baixa, também se preconize para esse inseto, porque o impacto maior dela não vai ser no início, mas a população que você deixa de controlar no início, lá na frente ela pode se tornar um problema muito grande. Isso é uma coisa, Rogério, que a gente sempre fala e você comenta bastante, que ela empupa no solo, a trips, né? Isso. E depois ela vem. E nisso aí, ó, às vezes o pessoal só olha o adulto, Pazini, não olha nem a ninfa, porque só vai ver, às vezes, o adulto só na flor, mas esqueceu de ver que ela empupou no solo e depois a fase de ninfa dela. E aí tu tocou num ponto importante. Quando você chega numa lavoura de camiseta clara e enche de trips na sua camiseta, é sinal que ela está migrando. Certo. É sinal que ela já... Interessante. Ela já... Às vezes eu chego com um carro branco na lavoura e todo mundo enlouquece. Meu Deus do céu, vai acabar o mundo, né? Brincadeira.
mas é sinal que ela já está reinfestando a área. Postura endofítica, Perfeito. ponto importante. Ciclo em torno de 15 dias. Muito Rápido. Muito rápido, ambas as espécies. Frankiniella, uma preferência por meristema, Certo. estrutura em diferenciação. Caliotrips, preferência por folhas mais próximas ao solo. Olha, Ambas um comportamento mais noturno de exposição. A precipitação é um indicativo de renovação de população, porque quando a gente tem diminuição de pressão atmosférica e umidade, ela refaz, né? perfeito. E é aqueles ambientes de mormaço, às vezes que a gente chega na lavoura e tapa de trips, né? É o ambiente dela, né? Geralmente quando a gente chega na lavoura e começa a se coçar, ou é piretróide ou é trips, né? E diferença de controle hoje, você estabeleceria a diferença de controle para as duas espécies? A Frankiniella, pela posição, se você conseguir atingir uns 60% de controle, espetacular. 60%. baixo. E a Caliotrips, se você atingir uns 80%, essa é a expectativa. Isso em soja. Quando a gente vai para milho, se atingir 50%, espetacular. Por que eu tô relacionando E que também fase milho? está atacando mais no milho aí? No milho, assim, e aí tu divide novamente as duas espécies, né? No soja, a Frankiniella é meristema e flor. Certo. A Caliotrips é folhas mais próximas ao solo. Perfeito. E aí na relação Frankiniella, uma relação forte com virose e travamento de planta. Perfeito. Caliotrips, uma relação muito forte com cercósporo. Olha, esse dado também, olha, isso é interessante. Esse dado é novo. Não, Muito o diretamente. Rogério antes estava me compartilhando umas fotos comigo do soja depois de uma chuva tapado de terra. As folhas próximas ao solo com Certo. presença. A trips ela forma uma lesão. E aí vira porta de entrada. Isso. E aí o organismo oportunista, ele... E aí o que aconteceu? Tu tem essa distinção e a gente tem visto que ambientes com mais trips tem mais mancha púrpura lá no final. Olha, interessante, porque... São relações, né? Não, perfeito, é uma relação já que a gente já pode ter, porque é uma doença que tem crescido muito, cercóspora, né? Hoje não temos só uma espécie de cercóspora. Então a gente tem visto hoje para essas, principalmente no cerrado, e com essas variedades mais modernas, principalmente crescendo mancha-alvo e cercóspora para nós. E aí reforça a importância, não que você vai deixar de fazer um bom manejo fungicida, mas reforça a importância de, junto com um bom manejo, você Controlar trips. controlar bem ela. E existe diferença de doses hoje para controle de trips hoje que nós temos? Ou pode o mesmo produto é eficiente para as duas? O mesmo produto ele tem performance, só que é a expectativa, né? E isso é muito Perfeito. importante. A gente ter aquela expectativa dos 60% para Frankiniella, uns 80% para Caliotrips. De região para região, tu vai ter, claro, diferentes comportamentos conforme Lógico. a população. Mas você tem alguns extratos. Você tem um extrato em cima com plinazolinha e clorofenapir. Depois você tem um extrato com acefato, profenofós, carbosulfano, espinetoram, Perfeito. diafenturon. E aí depois você vê um extrato de piretróides com Biológico, eu neonicotinol. tenho alguma coisa hoje? Biológico, assim, você vai ter pseudomonas, bovéria e isária com foco muito em populações de adulto e algumas ninfas. E o metarrhize atuando em solo. Metarrhize diretamente Naquela do solo. fase de pré-pulpa e pulpa. Em Caçuê, Ah. uma coisa interessante, um fato, né, que eu conheci o Maurício, né, por causa da Caliotrips, na época que Perfeito, eu lembro disso, a eu gente lembro. trabalhava. Nós gravamos um vídeo, lembra? Eu lembro disso, Aham. eu lembro disso. Faz uns 4 anos, 5 Faz, anos. antes da pandemia, se eu não me engano, Foi, ou foi durante a pandemia, eu não lembro Foi bem disso aí. antes um pouquinho. Eu acho que foi antes. É, então faz mais tempo ainda, então olha só. Quando nós Como vamos é que ficando fala? velho. A gente eu tava olhando, né, o Instagram e aí apareceu o Dr. Maurício, né, Pazini, e ele falando sobre Caliotrips. E eu não conhecia Caliotrips, né? E daí eu cheguei na fazenda, aquele negócio começando a ficar tudo as folhinhas carijó, raspada, e a gente não sabia, né? Você perguntava, o pessoal da região não sabia, né? Aí esse grande profissional, né? Eu mandei uma mensagem para ele pelo Instagram, me respondeu, me passou os controles, depois a gente conversou por WhatsApp, por Legal. ligação, né? E foi daí que começou a amizade, né? Isso aí.
por Instagram, né? E hoje a gente Não, praga não é compete, só ruim, compete né? por foto. Não, e hoje compete por foto, né? Que é difícil bater, né? Não, aí eu acho que a competição é difícil, É difícil, Pazini? é difícil, né? Se É? bem que o celular ele comprou por minha influência, né? Que barba. Mas eu admiro vocês dois, a paciência, vocês têm que tirar foto e a qualidade da foto de vocês. Aliás, os seus filmes têm ficado espetaculares, viu? Não só no Instagram, como no TikTok, tem ficado espetacular, né, Pazini? E Pazini, você falou no milho. Quais são as fases que hoje está preocupando a Trips no milho? O que eu vejo assim, a Trips até então no milho, tu tem alguns relatos, só que a gente não organizava ela também na planta. E aí tu tem a Caliotrips nas folhas mais próximas ao solo. Ela em alguns ambientes, claro, ela começa a acontecer já com a planta ali com primeira, segunda folha, mas ela vai acontecer ali de uma 8ª folha em diante, que ela começa a tomar conta do bacheiro. Perfeito. Só que assim, em ambientes que você tem mais Caliotrips, você tem mais bipolares. Olha aí. Tu sabe, as relações elas são... Existe uma relação. Existe uma relação. E esse ano nos chamou a atenção especial. Esse ano, vou falar essa Mas safra. nesse caso especificamente, então, o monitor, o agrônomo, o consultor, o gerente de fazenda tem que ir lá olhar o milho, começar de baixo para cima. Sempre. E vamos falar assim, próximo do 8ª folha, ele tem que ser a grande preocupação dele. Na verdade, é uma das preocupações, porque vamos pegar um cenário daqui, né? Vocês hoje têm um cenário desafiador do Spodoptera, né? Perfeito. Então, aquele produtor que já está fazendo um manejo de lagartes na cultura do milho, ele já está mantendo a população baixa dela. Aquele produtor que está fazendo um bom manejo de cigarrinha, naqueles ambientes que tem mais cigarrinha, já está reduzindo a infestação dela. E aí, olha que interessante. Em alguns ambientes que a gente fez um melhor manejo de cigarrinha, com produtos que também pegam trips, Perfeito. a gente visualizou que deu menos bacteriose. Tá, mas Excelente. o que tem a ver bacteriose? Bactéria. A franquinela que fica dentro do cartucho, ela passa a fazer raspagens e essas lesões a gente viu que, enfim, daqui a pouco a bactéria ela pode usar como um... Então, naqueles ambientes onde que a gente está vendo a presença de franquinela e aí a franquinela ela fica dentro do cartucho do milho, essas plantas, elas, além de travar, ela também manifesta mais essa questão de bacteriose. E Caçoeira, Oi. ponto de atenção, né? Onde é que você vai achar a franquinela, né? No Perfeito. cartucho. Então, a gente sempre olha folha de baixo, folha expandida, né? Mas a gente não tem o hábito de cortar um cartucho ou abrir um cartucho para olhar, né? Ainda mais que a Trips ela é muito ágil, né? E outra, é facilmente confundido com deficiência nutricional. Olha só. Com que deficiência? Aí como é que teriam outros especialistas? Você seria o melhor para... O que eu vejo assim, toda vez que você vê uma folha que ela está um pouco deformada, que tu vê que ela está um pouco manchada, a gente sempre pede, vai no meristema e observa se tem a presença de franquinela. Que geralmente a franquinela, ela pode sempre ser no meristema ali. Ela pode ser um dos agentes. E aí aquela história, a gente buscou relacionar muito aqui com algumas doenças. A gente não está até indagando que a Trips vai ser a causa. Mas a Trips ela pode ser um agente que pode facilitar com que esses organismos eles Entradas passem... de fungos e até bactérias, você falou. Isso aí. Então... Na soja você falou de 200 a 500 quilos por hectare de perda. No milho já tem quantificado alguma coisa ou No não? milho, assim, a gente chegou a 15%. É bastante. É bastante, mas é muito... Ainda difícil, carece de estudos. porque você tem muitas variáveis ali relacionadas, mas a gente pode estabelecer 15% tranquilamente. Olha, interessante. Nós falamos de trips, eu acho que nós vamos ter que mudar de pragas aí. Eu já vou entrar na mosca branca, pessoal, mas como ele aproveitou e falou de cigarrinha, eu queria... Você também é um dos grandes especialistas que a gente conhece em cigarrinha do milho. O que você tem visto cigarrinha nesse ano? Que nós temos safra de verão, mas a grande maioria vai ser safra... a segunda safra no Brasil, mas você já tem visto cigarrinha, como é que está o comportamento da cigarrinha? Tem crescido ou diminuído essa população? O que você tem visto isso, Pazini? Assim, nos últimos anos a gente vê que ela tem diminuído a infestação. E grande parte dessa diminuição da infestação é porque tudo aquilo que foi preconizado está sendo aplicado no campo.
Eu acho que esse é O dever de casa está sendo bem feito. O dever de casa foi bem feito. A gente está trabalhando com híbrido talvez mais tolerante. A gente está trabalhando no início da infestação. E hoje eu vejo que, por ser um inseto vetor, independe da população, você tem que prevenir. Certo. É difícil hoje falar de manejo de inseto você prevenir. Mas hoje você tem moléculas que restringem a alimentação dela. Então, você trabalhando essas moléculas que restringem a alimentação dela no início da infestação, tá tranquilo. E quanto mais cedo você restringir a alimentação dela, mais importante. Então, e se ela não come, ela não reproduz. Eu ia ser chato falar, se ela não come, ela não come. Então, se ela não come, ela não reproduz. Perfeito. Isso a gente tem visto. Então, você conseguindo restringir a alimentação dela, automaticamente você diminui a taxa reprodutiva dela. De maneira geral, a gente vê muita planta enfesada ainda. Certo. A gente vê muita planta enfesada. Então, o fato de população ser baixa não é um indicativo que não vai executar manejo. Mas o que a gente tem visualizado é que nós melhoramos, nesses últimos anos, com o advento dela, a estratégia. Hoje, se a gente discutir aqui, não, vamos propor um manejo, tranquilamente a gente monta um manejo e a gente entrega milho. Eu acho que isso tá... E é muito daquilo, a gente conseguiu dar o tombo, né? Porque às vezes fala, vocês botaram o terror e agora não tem mais. Não é isso. A gente fez o dever de casa. Só que nesse meio tempo, outros insetos também vieram e, querendo ou não, o manejo desses insetos está fazendo com que também reduza a infestação. Eu ia entrar exatamente nesse assunto, né, Rogério? Porque você pega 2014, foram os primeiros relatos que nós tivemos aqui na Bahia de cigarrinha, da Albulus mites. Nós tínhamos áreas pivô, uma variedade muito plantada na época, muito susceptível, e de repente a gente viu o pivô 60%, 70% no chão. E a gente não sabia que era. Aí foi achando bactéria, as consequências dela, planta tombada, então tudo isso. Depois nós descobrimos que era da Albulus mites, né, Rogério? Hein, Cássio, voltando um pouquinho naquela relação, e você falou bastante de bipolares, né? De 3 anos para cá, a gente tem visto praticamente três patógenos aumentando, sem entomologista, mas vamos falar disso, né? E a gente tem visto um aumento bem exponencial de bipolares, de diplódia e cercóspora em alguns casos, no milho, né? Você acha que esse controle que a gente estava fazendo na Daubulus, né? Ele não foi eficiente ou não está sendo eficiente para as manchas de bipolares? Eu pergunto isso por quê, né? Porque esse ano foi o ano que a gente mais antecipou os controles de Spodoptera no milho, né? Então, no palito a gente já estava lá monitorando e controlando. E até o momento eu vejo muito pouco diplódia e bipolares, né, no bacheiro das lavouras de milho, né? Você acha que isso aí tem a ver com o controle de alguns ativos na Spodoptera, influenciando no controle de uma trips, eventualmente, e melhorando a sanidade? O inseto ele vai fazer uma lesão na estrutura vegetal. Dessa lesão, há um extravasamento de, muitas vezes, açúcares, enfim. E isso, muitas vezes, pode ser uma nutrição ou algo que possa facilitar a entrada de algum agente patogênico. Então, partindo dessa premissa, esse manejo inicial bem executado, ele, querendo ou não, também a gente favorece, talvez, uma menor incidência. Claro que a gente não pode afirmar categoricamente 100% isso, mas a gente tem visto que um bom manejo de inseto, ele contribui muito para essa sanidade. Ele não vai ser o principal, mas ele vai contribuir muito. E a cigarrinha, ela quer o floema, né? E ela quer o floema e vai ficar ali, e o excesso de açúcar... Desculpa não falar no podcast, mas o sonho seria ter um mecanismo que nem a cigarrinha para se alimentar, né? Você poderia comer açúcar à vontade que você estaria tranquilo, né? Porque ela excreta o excesso de açúcar, né? E esse, querendo ou não, essas excreções, tudo isso, a gente acredita que contribui. E hoje, esse manejo mais agressivo que está sendo feito, principalmente para a Spodoptera, a gente acredita que vai contribuir. E eu vejo assim, esses outros insetos, eles vão passar a ser importantes,
Mas você sempre tenta resolver a prioridade. E eu vejo que a Spodoptera, nesse contexto, ela vai... Dois alvos, assim, até a gente discutiu hoje no campo, né? Spodoptera e pulgão. É 2 alvos, assim, que a gente vai ter que... A tríplice a gente já falou, mas talvez um bom manejo de Spodoptera já vai levar ela. Mas Spodoptera e pulgão... Então, nessa linha, Pazini, vamos lá. Primeiro, quais são as fases prioritárias para mim controlar da bulos mais? Uhum. E eu queria que você falasse hoje, as proteínas no milho diminuíram a eficiência, tanto é que está aumentando o Spodoptera cada vez mais. E ela ocupava o cartucho antigamente, com as proteínas ela diminuiu e a cigarrinha ocupou espaço. Uhum. E agora ela voltando a ocupar espaço. Como é que funciona tudo isso? O primeiro ponto, hoje a Daubulus para mim é do charuto da emergência até V10. Até V10. Esse é ou 10 folhas expandidas. Para mim esse é o período crítico porque você tem muita... Claro, para a parte de fitoplasma, espiroplasma e vírus, quanto mais cedo acontecer, maior impacto. Isso é fato. Contudo, você tem o dano direto que depois lá na frente pode se estender. Que seria depois uma alimentação... Mas se eu controlar ali a partir de V2, V4, V6, não há entupimento do floema, é isso? Isso mesmo, porque quanto mais cedo esses agentes patogênicos entram, maior o impacto que ele tem, porque ele consegue se multiplicar e tomar conta da planta, né? Perfeito. E aí aquela história, né? Como você tem uma restrição de floema, você tem mais acúmulo de açúcar em vacúolo, né? E esse açúcar acumulado atrai mais cigarrinha ainda. Então, parece que o agente patogênico ele faz com que a planta enfesada ela se torne mais atrativa para o inseto. Mais atrativo. Só que assim, hoje, se possível, dentro do contexto de manejo, tem que ter restritor de alimentação. Ótimo. Isso, ele tá dentro do contexto. São produtos muitas vezes de valor agregado? São. Eu tenho uma entrada desses produtos, V2. Perfeito. Eu tenho 2, V2, V4, V2, V6. Eu tenho 3, V2, V4, V6. Eu tenho 4, V2, V4, V6, V8. Essa é a sequência. Essa é ali que a gente tem. É a fase ideal. Quanto mais cedo, melhor. Em relação à reprodução dela, você cortando ali no início, talvez você pode ter uma infestação tardia. Mas essa infestação tardia, você consegue trabalhar bem porque você vai ter que manejar pulgão e vai ter que manejar Spodoptera depois que vai para a espiga, né? Certo. Em relação à cigarrinha, isso é importante. Vocês já me perguntaram, mas eu protejo... Seria melhor proteger as 2 primeiras folhas ou quando a planta já está em V4? Bom, como é que a gente fala? Isso é observação. De dia, ela está no cartucho. À noite, ela vai nas folhas mais próximas ao solo para se alimentar. Olha só, hábitos diferentes. E isso eu acredito que tem a ver muito com a questão de... À noite, o solo ele passa a ser um emissor de calor e o inseto ele busca essa região porque ainda consegue manter metabolismo. E ali nessas folhas é onde que ela inicia o processo de reprodução. Por isso que a gente acha muita ninfa naquelas folhas do bacheiro, né? E ela geralmente, e até assim, para calibrar o olho, vai na nervura principal do milho e é ali onde que ela deposita o ovo. Endofítico, né? Isso aí, endofítico. É interessantíssimo. E aí pode contar. Começou daquele dia de calor e umidade, você pode na planta de milho, ela tá fazendo muda ou ela tá saindo de dentro do ovo. Agora, é interessantíssimo o comportamento dela. Fala para ele também como é que a Frankiniella ou a Caliotrips também faz a postura. Ambas também é endofítica. Endofíticas. E aí a nossa maior dificuldade hoje de você observar nesse momento... Endofítico, pessoal, só para explicar, que é dentro da folha, tá? Então você tem a folha aqui, posição endofítica, o ovo está aqui dentro da folha. Isso aí. E até interessante, nesse comportamento ali de proteção nas primeiras folhas, você consegue travar reprodução e você consegue travar a inoculação, vamos falar. A inoculação desse agente patogênico. Quando a gente vem no eixo de Spodoptera, a Spodoptera, eu vejo assim, ela é um inseto desafio, né? Porque eu não vou dizer que vocês são mais velhos que eu, vocês têm mais experiência que eu, né? Os dois, né? Tanto experiência quanto mais idade. Também. Mas vamos pegar, vocês têm muito mais tempo Então, vocês são da geração Spodoptera, eu sou da geração BT. Certo.
Então vocês têm muito mais experiência para ensinar para nós no manejo de Spodoptera. O que eu vejo do comportamento dela, ela está indo para estruturas que expressam menos proteína. Perfeito. Fato. Ela vai para a estrutura. Outra, horário quente do dia ela é muito ativa, ela vai para o solo, muitas vezes. Então ela busca se esconder. Outro ponto, na cultura do milho, esse nicho que ela abriga, querendo ou não, ela também deposita algumas fezes, algumas coisas assim, e isso, querendo ou não, é um repelente natural para a própria questão de adultos de cigarrinho. Isso é uma constatação nos ensaios nossos. Eu queria fazer ensaio de cigarrinha, você não pode trabalhar com material convencional. Se você trabalhar com material convencional, a Spodoptera... E aí a gente atribui talvez a questão de fezes dela, alguma coisa nesse sentido, que é não vou dizer que é um repelente, mas algo que ela não se sente confortável em ficar ali. Então esse é o primeiro ponto. Só que além disso você tem um manejo contínuo. E eu vejo hoje a Spodoptera muito mais trazendo para nós essa lógica no milho, não mais só no vegetativo, né? Você vai estar indo com ela até no reprodutivo e até no final do reprodutivo. Perfeito, até no final. E para mim hoje o comportamento que mais me desafia é aquele comportamento dela na base da espiga. Esse para mim ali é desafio porque imagina, você foi lá no milho, você fez manejo de cigarrinho, você controlou pulgão, você controlou trips, você fez manejo de planta daninha, fez manejo de doença, brigou se era V4 ou V6 a primeira de fungicida, enfim. Aí tu chega lá no final, tu perde a espiga no chão. É nadar e morrer na praia. E eu acredito que esse comportamento dessa Spodoptera na base da espiga do milho é desafio. E como é que está dentro disso aí? A Spodoptera, ela tem crescido no Brasil, por onde você tem andado? Como é que está a distribuição da Spodoptera frugiperda no Brasil hoje? Hoje, assim, quanto mais ao sul, menor a densidade. Certo. Mas não é indicativo que você não vai ter a presença. Mas é menor a densidade que se tem. Em relação à ocorrência dela em híbridos com expressão de proteína, a gente vê que São Paulo, Mato Grosso do Sul, ali hoje é um divisor de águas. Né? Ok. Você vê algumas plantas ela já acontecendo, mas não em todos os híbridos, né? Como a gente vê em outros locais. Mas a gente vê que hoje ela praticamente está em todo o Brasil, todo o Paraguai. E claro, nas suas respectivas densidades. Mas eu, até entrando nessa questão de biotecnologia, eu encaro a biotecnologia como uma planta que expressa uma proteína que tem a capacidade de inseticida. E a expectativa de controle de um inseticida, muitas vezes ela não é 100%. E hoje a gente considera a planta que expressa uma proteína mais uma ferramenta dentro do manejo integrado de praga. Perfeito. Essa é a linha. Ou seja, vamos ter que continuar manejando. E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio aqui é um oferecimento da PME Máquinas. A PME Máquinas, sua concessionária New Holland, está em Luiz Eduardo Magalhães e região para impulsionar a força do agro e acompanhar de perto o desenvolvimento da região. Com 40 anos de história, oferecemos tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, implementos, peças e um pós-venda de excelência. PME Máquinas, a revolução do campo começa aqui. E Pazini, nessa linha da Spodoptera, hoje a gente tem, que você falou, a gente tem aumentado muito, voltamos a fazer muitas aplicações, principalmente aqui no Mato Piba, muitas aplicações. Mas agora eu queria que você falasse um pouco, é o maior estado hoje que pratica, são 6 milhões de hectares no Mato Grosso hoje. Como é que está a presença dela, principalmente porque é a segunda safra, nós estamos falando de 6 milhões de hectares, segunda safra. Como é que está no Mato Grosso? Olha, na última safra, na última segunda safra, ela foi um desafio gigante. Né? Então, pelo menos nas regiões que a gente acompanhou, foi desafio. Os relatos de maior ocorrência foram ali na 163, né? Então, nesse eixo ali foram os relatos de maior ocorrência. O que eu vejo como desafio? A Spodoptera é um inseto que você não pode deixar fazer geração na lavoura, né?
E até uma dica assim, ó, a primeira entrada tem que entrar mais agressivo. Esse é o fato. Certo. E o nosso desafio é que a gente tem muitas ferramentas, só que a gente está tendo que organizar essas ferramentas, né? Então a dica principal é a primeira entrada para Spodoptera entra agressivo. E de uma lagarta de primeiro e segundo instar para uma lagarta de quarto e quinto instar, poucos dias, né? É a diferença. E Pazini, só para contextualizar aqui, ó, nós pegamos, por exemplo, no caso do algodão, quais são os manejos? Primeiro, químico específico, tá? Nós estamos usando, voltamos aos fisiológicos, né? Os reguladores de crescimento. Depois nós temos os biológicos vírus atuando. Depois nós temos controle de mariposas que a gente faz. E por último, a gente utiliza até aqueles que têm confusão sexual. Para quem é da soja e do milho, principalmente aqui, que é mais Spodoptera, depois nós falamos na soja, qual seria a sua recomendação, a sua dica para o produtor que está nos ouvindo agora? Segue a mesma linha. Segue a mesma linha. Primeiro ponto, para quem não tem, compra uma armadilha de monitoramento. Olha só, começar a monitorar. Começar a monitorar a mariposa. Essa é a história. Porque tu viu uma mariposa, você tem de 6 a 10 dias para entrar bem. Entrar bem, assim, entrar tranquilo. Sem maiores problemas. Rogério, uma mariposa coloca de quantos ovos? Você tinha falado, acho que quase 1000, né? Passa de 1000 muitas vezes. De 150 a 900 ovos, né? Olha só. É muito ovo. Cada mariposa controlada. Olha só que é importante isso aí. Então, vamos lá. Vamos puxar o gancho. Hoje, quem puder tem uma armadilha de monitoramento e a dica, coloca no local de passagem. Local que você vai passar todo dia. Tenha por hábito... Ali você vai olhar. Você vai olhar. Esse é o primeiro ponto. Tem que ter tantos por metro quadrado. Não. Uma é suficiente. Pode ser a antiga armadilha luminosa, aquele bico de luz lá, enfim, na varanda. Pode ser uma de feromônio, pode ser uma de atrativo alimentar. Certo. Pegou de 5 a 10, liga o alerta. Esse é o ponto, porque o fluxo dela é 5, depois vai 10, depois vai 30, 40, né? Por dia, a mariposa na armadilha. Né? Então, começa primeiras ali, já liga o alerta. E aí começa pelas ferramentas, né? Se você está com mariposa, você vai ter atrai e mata e confusão. Se você quer trabalhar com parasitoide, você também pode trabalhar nesse eixo ali. E se você não quiser trabalhar com atrai e mata, com confusão, com parasitoide, você vai depois pegar a lagarta. E a lagarta você vai ter, como vocês citaram, você tem fisiológicos. Eu particularmente, é uma ferramenta extremamente interessante que entra em contexto de manejo. Diamidas vão entrar no contexto de rotação de ativo. Certo. Você vai ter aquele grupo de indoxacarb, spinetoram, clorfenapir, benzoato, claro, dependendo muito da região. São ferramentas que vão entrar dentro do contexto de manejo. E você vai ter o vírus entrando muito bem ali como uma outra ferramenta biológica para complementar. A estratégia é a mesma. E aí vai muito da linha. Quem gosta de trabalhar com pano de batida, eu particularmente uso o índice de 1 indivíduo. Bati pano, caiu uma Spodoptera, eu particularmente já estou trabalhando em tomada de decisão. Perfeito. Se eu estou usando a armadilha, 5 a 10. 5 a 10 indivíduos. No milho, eu particularmente prefiro a armadilha. Então, hoje, a gente sabe que é difícil, mas se conseguir implementar no milho um contexto de monitoramento por armadilha, eu acredito que a gente consegue se antecipar um pouco. Quantos indivíduos você falou para armadilha? Por armadilha de 5 a 10 indivíduos. 5 a 10 por indivíduos. dia, né? Isso por dia. Por dia. É interessante isso aí, porque está passando cada 2 dias ou 3 dias o monitoramento ali, a gente tem que estar olhando isso aí. Armadilha com atrativo, né? Com atrativo, a de feromônio, muitas vezes se é um fluxo muito grande, você tem que trocar muito a questão da base dela, né, o chão dela. Então, ambas ali pegando 5 a 10 já é um índice bom. Né? Interessante. Nós vamos mudar de assunto agora? Por favor. Pazini, vamos. Você falou de pulgão, Rofalocipum maides, né? Uhum. Tem crescido no milho para que. Quais são as fases que a gente tem que monitorar e controlar dentro do milho aí? O ponto que a gente vê dele é
a gente geralmente controla a população quando ela está mais elevada lá na frente. Só que a gente tem começado a ver um pouco mais de viroses. E, Rogério, o pessoal vê muito o milho só na hora que ele está pendoando que vê o pulgão, né? Mas esquece de olhar antes, não é isso? Isso aí. Até hoje a gente fez uma rodada numa lavoura de milho, né? E daí um dos questionamentos, uma pergunta que eu fiz pro Pazini foi em relação ao controle do pulgão do milho, né? O pulgão verde, o Rofalosifum maides, né? Que no meu entender, assim, durante o manejo que a gente tem feito, e a gente está falando de 5, 6 aplicações já no milho em pré-pendoamento, toda vez está sobrando pulgão. De todas as aplicações, sempre está sobrando pulgão. Ele está sendo recorrente, né? E bem persistente dentro da lavoura, né? Quer dizer, os ativos que a gente está usando não estão controlando. Isso é fato, né? Então, o neonicotinoide, qual a eficiência dele para Rofalosifum? Hoje assim, o desafio até do controle dele está sendo que o milho é um repolho. Desculpa a analogia agora, os agrônomos vão se remexer, né? Mas ele é cheio de folha, né? Certo. Cheio de camadas, né? Cheio de camadas. E o pulgão, ele não está ficando na primeira camada, né? Não. Ele está ficando na segunda e terceira camada. Então, grande parte do ativo que seria o controle, ele não está conseguindo chegar. Então, grande parte dessa nossa dificuldade de eficiência está sendo justamente o ativo conseguir chegar em concentração aonde que ele está escondido. Porque isso a gente vê que é até interessante, ele vai... É difícil você definir como é que esse cara foi chegar ali, porque ele não é uma postura endofítica, ele é partenogênese. Né? Então parece que ele vai buscando justamente um local dentro ali daquela estrutura, né? Para ele se abrigar. E o pulgão hoje, eu vejo ele duas linhas bem tênues. A linha da virose, que é algo que a gente e outra. E isso não é uma informação minha, né? Eu estava esses dias num evento e estava o professor Paulo De Grande no lado. Sim. E a gente falou de viroses e falhas de polinização. E ele me trouxe um documento, eu não sei se era de autoria dele, enfim, mas um documento já mostrando falhas de polinização em milho devido a viroses decorrentes de pulgão. Olha, esse é um dado interessante, porque nós não tínhamos essa informação até o momento. E aí é um ponto de atenção para essas migrações de pulgão que estão acontecendo. E aí vem duas linhas, a linha desse dano dele e a linha depois do dano direto que ele pode acontecer, porque ele pode afetar desde a polinização, por causa dos açúcares que ele excreta tudo. Perfeito. Mas sem contar do dreno que ele consegue gerar. Mas assim, eu entro na linha de vocês e digo, hoje para nós está se tornando uma praga de difícil controle, não pelo alvo, pelo fato do controle do inseto. E que mas da gente acessar o inseto. E você tem aconselhado? Neonicotinoide continua controlando ou os inibidores de alimentação são os mais recomendados hoje? Indivíduos migrantes, vetores, restritor de alimentação. Tá. Indivíduo estabelecido em reprodução e ele escondido, preferência por produto que tem interação com a folha. E aí você vai ter neonicotinoides hoje. Você vai ter o Spiripidion, que o pessoal está trabalhando, que é Move Xylem-Phloema. Tá. Você vai ter alguma inoculação de fungo ali que também se pode trabalhar. Então, nesse fungo Bovéria... Tanto Bovéria quanto Isária, eu acho que é... Seria interessante. Tem a linha também da própria bactéria, que o pessoal está trabalhando nesse sentido. Bactérias também? Mais Pseudomonas, porque a Pseudomonas é mais um... Pseudomonas, sou fã dela. É impressionante. Ela é mais um efeito choque, né? Interessante. Né? Então, como a gente fala, nós temos bastante ferramenta aí, né, para a gente trabalhar. Qual que é a nossa dificuldade? Entra em acessar o alvo. Pegar nele. Né? Uma coisa interessante, né, Cassio, assim, que o pessoal sempre me questiona no campo, é porque que sempre sobra tanta praga na cultura do milho e sempre sobra no cartucho, né? E daí a gente tem que entender e falar um pouco de fisiologia, né, Maurício? Porque
uma folha, quando ela está com 8 folhas aparentes, ela já está com todas as folhas, né? Então, todas as camadas estão lá já, né? Então, a planta vai para o cartucho e ela sempre vai estar num tecido novo. Num tecido que não tem produto, não tem contaminação. Haja vista que a maioria dos produtos hoje é persistente na folha, não é mais sistêmico, né? O Spiridium é uma exceção nessa questão dos inseticidas, né? Em termos de mobilidade. Mas essas pragas, elas sempre estão procurando um tecido novo, né? Não vou nem falar uma folha nova, uma parte do tecido sem nenhum produto, né? E outra coisa, né? Desculpa a frase, mas todo ano a gente mata os bobos e os espertos ficam, né? e aquele que a gente não matou é o que se adaptou. E aquele que se adaptou é o que está ficando cada vez mais escondido ou que está se adaptando no seu comportamento a... E a nível de dano hoje, vamos supor que o produtor, lógico, ele tem um nível de infestação, mas se ele não controlasse o pulgão hoje, qual seria o nível de dano em termos de estrago hoje para a cultura do milho? Teve um trabalho que a gente fez na última safra, isso lá na nossa estação lá do Paraguai. E a gente, no pendoamento, tiramos todas as folhas da espiga para baixo, tiramos as folhas da espiga. Ah, interessante. Tiramos as folhas acima da espiga. As folhas acima da espiga dão em torno de 40%. Acima da espiga, não a folha bandeira. As folhas da espiga ali dão em torno de 18% a 20%. 18 a 20. Claro, acima dela? Acima dela 40%. Perfeito. Claro, mantendo os padrões, né? E abaixo ali deu em torno de 18% a 20%. Então, por essa estimativa, a gente está jogando ali que o impacto do pulgão ele pode gerar até 40%, que é aquelas folhas que estão ali folhas acima mais da espiga. cima. Contudo, depois a partir do momento que você tem a presença do pendão, aquela população de pulgão ela já começa a se direcionar para onde que está indo toda a parte de produção de energia da planta, né? E ela vai para as folhas da espiga. E aí o teu impacto ele pode se somar depois a uma menor massa de grão. E aí ali ele começa a competir não só o Rhopalosuifum, mas também o Melanaphys, né? Melanaphys. Que é o pulgão amarelo. Que é o pulgão amarelo. E aí, puxando um gancho... Tá atacando muito no milho o Melanaphys também? Concentrando muito nas folhas da espiga. Ali no ponto de grão... Não chega a ser no grão leitoso. Um pouco antes do grão leitoso, formação de grão ali. Ele começa a concentrar nas folhas da espiga. Legal. E eu queria uma dica sua, aproveitando já que você falou do Melanaphys, porque para o pessoal que não sabe, Melanaphys ataca o pulgão amarelo, que é principalmente do sorgo, e a dificuldade de controlar. Você tem alguns trabalhos mostrando que tem alguns ativos melhores para Melanaphys ou não? Hoje, assim, Melanaphys, a gente está dentro daquele padrãozão de cloropirifos, neonicotinoides. Todos os neonicotinoides funcionam bem para ele? Ajusta a concentração. Tá. Hoje, por exemplo, tu vai pegar tiametoxam, 60 gramas para mais, sulfoxaflor numa faixa de 60, imida 100, cetamiprid 80 para cima, sabe? Nesse ajuste aí de... Tá. Eu vejo assim, claro, os neonicotinoides eles diferenciam muito em termos de mobilidade na planta, em termos de performance. Ajustes de concentração você consegue equilibrar a expectativa deles. Mas eles não vão ser aquelas ferramentas que vão entrar naquele índice elevado de infestação. Índice elevado de infestação, geralmente a gente tem trabalhado carbamato organofosforato e tentado associar pelo menos alguma doença junto, um fungo entomopatogênico, alguma coisa para você pelo menos inocular e baixar essa infestação. O que eu vejo hoje dele e que me preocupa é o início ou o start da nossa entrada. Com quantos que eu entro? Isso. A gente está começando a sugerir a visualização de alados. Tá. E aí o alado, a gente está sugerindo usar aquelas placas que hoje se utiliza para cigarrinha, botar aquelas placas, pelo menos nos quadrantes da lavoura, para pegar aqueles indivíduos que estão migrando. Para a gente pegar no alado. Porque se o alado vir e você deixar esse alado 10 dias, aquele alado pelo menos gerou... É difícil você quantificar pulgão, porque é muito de ambiente. Mas esse alado pelo menos gerou uns 20 indivíduos novos. E aí as colônias, elas no mínimo, né?
começa a aumentar. Um relato importante. Em alguns ambientes está... Ele também se reproduz partenogênese? Partenogênese. O falocipo? E alguns ambientes já está se relatando ele em soja. Melanafis ou... Melanafis. Melanafis. Melanafis na soja. Só que assim, vamos dizer que é relato, mas é ponto de atenção. Mas tem ponto de atenção. Josi, eu sei que vamos mudar de cultura. Você queria fazer alguma pergunta específica da soja já começar? Que depois nós vamos embalar na soja aqui agora. Beleza. Antes de vir aqui o podcast, eu dei uma perguntada para os consultores aí que eu conheço se tinha alguma coisa de diferente que eles estavam vendo, né? E um deles comentou sobre uma presença maior de tamanduá da soja. Em alguns pontos, anormal, né? Você tem visto alguma coisa nesse sentido? Hoje o tamanduá existe em 2 ambientes que ele acontece, assim, mais. Rio Grande do Sul e Bahia. Eu não sei se ele não veio na migração. Veio junto, né? Veio junto, mas brincadeira à parte, qual que é o ponto de atenção de tamanduá? Historicamente, ele era uma praga que acontecia no início do desenvolvimento da cultura. Só que a gente vê que ele está fazendo 2 fluxos na lavoura. Ele está fazendo um fluxo no início e um fluxo na planta já estabelecida e desenvolvida. Então ele está levando ali, vamos pegar o 5º ou 6º nó para cima, ele está levando. E às vezes do 5º ou 6º nó para cima, ali dependendo da planta, você vai ter mais pelo menos uns 10 nó ali. Sim. Então você tem uma grande quantidade de vagens. Qual que está sendo a estratégia que a gente está buscando para tamanduá? Primeira delas, e aí... Ferramentas hoje, as ferramentas que tem efeito para percevejo tem um bom controle para ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o hábito dele é noturno. Então, sempre buscar trabalhar quando ele está mais ativo que à noite. E até interessante, esses dias eu estava em Ponta Porã. De noite, nós estávamos lá no meio da lavoura e começamos a conversar e papo vai, papo vem, começou a entardecer e nós no meio da lavoura. Até pedi para o pessoal, vamos ficar aqui para a gente ver o comportamento. Veio a fase dos mosquitos, né? Os pernilongos ali. Mas junto com aquela fase, você começava a olhar no entardecer, você começava a visualizar besouro, Sim. muito voo de besouro, muita mariposa de helicoverpa naquela época estava acontecendo, espodóptera. Então, até a gente sempre pede, alguns insetos, principalmente esses besouros, e no caso do tamanduá adulto, ele utiliza da noite para buscar a planta para fazer a reprodução e também a deposição de ovos, busquem direcionar o manejo para ele nessas condições, onde ele está mais exposto. Porque depois que deixou que ele se reproduziu, ele entrou na planta, você não pega mais. Exato. E a gente trabalhava muito tratamento de semente para ele. Só que como ele está indo ali no 3º ou 4º nó, você não consegue pegar por tratamento de semente ele. Talvez o teu tratamento de semente ou algum suco de semeadura vai pegar aquele pulpário que está no solo. Então hoje, gente, o que tem pedido? Cuidem precipitações e noites quentes e úmidas. A noite quente e úmida que você ligou um bico de luz e começou a encher de inseto, besouro, percevejo castanho. Percevejo castanho Percevejo comum. castanho. São as noites que geralmente são mais interessantes para a gente pegar não só tamanduá, mas pegar grilo, pegar lesma, pegar caracol, pegar o próprio castanho. Às vezes você não consegue eliminar muito a população, mas você consegue dar uma boa reduzida. E outra informação importante, a área de histórico dele, ela persiste. E para quem gosta de trabalhar com ferramenta biológica, inocula no ambiente um metarrísio no solo. Isso ajuda a você ir baixando a infestação Foi dele. boa essa sua colocação. Metarrísio nós temos feito na planta de cobertura, né, Rogério? Principalmente braquiária. O que você acha disso? Espetacular. Espetacular. Vocês estão fazendo... Bom, eu dizer que vocês estão fazendo, mas enfim. É espetacular, porque você inocula e ele vai ir fazendo o trabalho dele na interessar. Porque às vezes a gente é muito curativo, né? É. O inseto é assim, né? A gente espera acontecer... Tem que ver ele. Tem que ver. E vocês estão fazendo o fato, porque vocês, com a inoculação do metarrísio na braquiária, você vai permitir com que ele se estabeleça ali nesse ambiente. Né? Hein, Josi, você está vendo aí, ó?
O podcast está ajudando o produtor, né? Sim, tá vendo? Diretamente. Mais alguma pergunta fora o tamanduá, Josi? Não, Senão eu vou mas entrar em o outras resto pragas. foi o que vocês já tinham comentado mesmo, de trips. Pode Então tá, passar. tamanduá e esternecos realmente a gente tem visto aumentar. Só para ilustrar, em relação ao TS, o fipronil ainda é muito eficiente para nós, né? E mudando um pouco, lá no início você começou a falar de mosca branca, depois eu vou entrar em outras, né? Mas mosca branca, o que você tem visto? Hoje nós temos Bemisia tabaci biótipo B, e agora apareceu uma nova, acho que 2016 para cá, biótipo Q. O que você tem visto no Brasil aí? Hoje a gente vê que o Q ele é muito concentrado naqueles ambientes de HF, né, onde que tem muitas essas culturas, né? Não está se adaptando tanto para as culturas maiores, soja? É até difícil a gente estabelecer isso porque hoje até eu não tenho um nível de análise, né? A gente deveria ter um testezinho, né? Vocês devem conhecer, tem um consultor Guido lá de Olambra 2. Muito amigo nosso, Tá. Guido. Um abração pro Guido. Eu acho lá. fantástico, a gente brinca no campo. Ele fala assim, ó, se você vê uma de olho azul e vermelho, sabe, brincando, né? Espetacular a análise, mas a gente não tem hoje um padrão morfológico que nos diz assim, ó, né, ou um teste, enfim. Certo. Mas o que a gente vem notando? A mosca branca, primeiro, uma adaptação em mais cultivos, me chamou a atenção nas últimas safras em milho, e ela acontecendo início de desenvolvimento de milho em alguns locais e a gente obtendo plantas e obtendo adultos daquelas plantas. Então, esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção. Segundo ponto, o aumento de incidência de viroses, e isso tem um exemplo fantástico ali do sul do Paraná, que planta muito feijão. Na última safra, algumas áreas estavam bem infestadas de leiteiro. E tu pode contar, o leiteiro começou a mudar de cor e virose por mosca branca. Que é um hospedeiro. Então, o que a gente notou é um aumento da incidência de viroses, e aí está começando a se discutir muito no soja se a virose está decorrente de mosca branca ou se está decorrente de franquiniela. Está tendo essa discussão, mas que virose também está começando a acontecer em soja bastante. Tá. E o ponto de atenção que eu vejo é que, assim, até então, o nosso ambiente está tranquilo em relação a densidades. Mas com a senescência das primeiras áreas, vai haver uma concentração populacional. E como esse ano a janela de semeadura ela foi maior, as últimas áreas semeadas vão concentrar mais população. Perfeito. E por consequência, o algodão, principalmente o algodão, vai absorver toda essa população depois. Porque a mosca branca, ela gosta do meristema. Enquanto a planta está botando meristema, ela é mais atrativa para a mosca branca. Então, a gente vê uma concentração populacional. E aí vem os poréns. Se tivermos noites frias, a população tende a ser mais baixa. Perfeito. Se tivermos noites mais quentes, a população eu vejo que tende a aumentar. E nessa linha, Pazini, você falou, eu concordo plenamente, porque vai haver migração muito grande para o algodão, mas ela tem uma preferência para a soja, que a gente nota, né? E hoje você tem visto a eficiência dos inseticidas, e depois eu gostaria que você, além dos inseticidas, que falasse dos biológicos, tem diminuído a eficiência, porque eu comecei com biótipo B e biótipo Q. A gente sabe que o biótipo Q tem uma tolerância ou resistência alta a alguns neonicotinoides, piretroides, né? A da biótipo B, que seria normal que a gente encontra hoje, você tem notado diminuição de eficiência de alguns grupos químicos ou não? O que eu vejo assim, a minha expectativa de controle hoje, de grande parte dos produtos, ela vai chegar a uns 60% pro adulto. Que é a expectativa, né? E ninfa? Ninfa, assim, ó, alguns grupos chegam a 70%. Mas assim, o que é um padrão nosso para ninfa hoje? Piriproxifeno. Na maioria dos ambientes a gente está aumentando concentração de ativo. E aí essa linha é muito tênue, porque hoje é difícil porque você tem que seguir alguns caminhos na questão de eficiência do produto. Uma é qualidade do ingrediente ativo,
dentro do produto em si. E eu acredito que isso, a gente conversava hoje, isso vai abrir um leque, por exemplo, vocês trabalham muito com experimentação, vai abrir um leque para vocês, para nós, vamos falar, de fazer validações de produtos. Que tem o mesmo ativo, mas com formulações diferentes. Ou qualidades Qualidades superiores, né? e na relação inertes diferentes, tudo, né? Isso Muda aí. tudo isso aí, né? Isso aí. Isso é um caminho porque você não pode um produto com o mesmo princípio ativo, você trabalhar com X gramas e outro produto com o mesmo princípio ativo, com a mesma concentração, vou ter que usar 3 vezes. Ou 2 vezes, né? É inconcebível. É inconcebível. Então, alguma coisa tem ali e eu acredito que vai exigir muito o nosso trabalho de experimentação disso. Eu queria chamar a atenção, então, olha, o professor chamou realmente a atenção aqui muito grande. Isso nós não estamos falando só para a mosca branca. Nós temos grandes quantidades de ativo entrando no mercado hoje. Caiu a patente, entra no mercado os produtos. Mas qual é a qualidade do produtor que você está comprando? Isso é muito importante, né, professor? Para que a gente possa, o que você falou, talvez de instituições sérias, validar ou não esses produtos novos que estão. Porque não pode o produtor ficar pagando. Eu pago mais barato, mas estou usando 1,5 vezes mais, 2 vezes ou até 3 vezes mais a dose. Isso não dá, né, professor? Não dá e isso a gente às vezes acredita que vamos ficar um pouco mais tranquilo. Porque às vezes é assim, você testa um produto e chega um momento, para mim já está consolidado. Já sei esse nível de performance e está tranquilo. Só que isso vai exigir com que a gente resgate muitos produtos que a gente já tem índices e a gente vai ter que fazer recomparações com aquilo que está vindo no mercado. E isso a gente pede assim, testem, validem. Testa, valida. Tem que testar, tem que validar. Porque você não pode muitas vezes investir num produto e esse produto te dá retorno. Perfeito. Essa é E isso, a mosca branca, ela exige porque daqui a pouco o piriproxifeno que eu usei 40 gramas de ativo, tem que aumentar a dose. Tem que aumentar a dose. E um com 20 gramas de ativo tá tranquilo. Né? Esse é o ponto. Mas aí, voltando para a mosca branca. Nos nossos trabalhos, a gente busca fazer a série histórica. Então, a série histórica, para nós, ela é muito importante porque vai medindo como que cada ano... E da média da série histórica, você tem um norte. Da mosca branca... na nossa série histórica, vem se mantendo tranquilo a questão das performances. Perfeito. Mas talvez seja os ativos que a gente esteja utilizando, né? Talvez seja essa linha que a gente está falando. Só que assim, ninfa é muito restrito o número de produtos que eu tenho. Vamos lá. Eu ia entrar nesse assunto, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3 e depois nós temos uma pré-pulpa ali. Vamos falar, nós temos piriproxifeno, buprofezin, espirimizofeno, espiripidion, ciantra, Pirodiclofeno, espirotetramate. Olha aí, espirotetramate vai entrando, ele já entrou ou está entrando no mercado? No Brasil ele não vai entrar. Não vai entrar? Não vai entrar. Existe uma questão, a gente não sabe muitas vezes os trâmites que acontecem, mas a informação que eu tenho é alguma questão de toxicologia. Mas há um outro espiro que agora não me lembro do nome, que vai entrar. Que eles são inibidores da biossíntese de ácido graxo. Certo. Bem interessante, mas tá na lina. E o que você tem visto de avaliação de todos esses ativos que nós falamos aqui agora? Assim, hoje, numa perspectiva espiripidion. Certo. Depois você tem espiromesifeno e piriproxifeno. Nós podemos falar em equivalência aí? Em equivalência, talvez. E depois você tem a questão de buprofezina. É muita dúvida o pessoal controlando fases ninfa 1, 2 e 3. Piriproxifeno, espiromesifeno e buprofezina, primeiro, instar, no máximo segundo. Então, é difícil você tomar a decisão. Então, a gente sugere migração de adulto. Você vai fazer uma entrada
você já identificou algumas posturas, é interessante você trabalhar junto. Início de infestação. Início de infestação. O Spiripidion, ele te dá um pouco mais de liberdade para você fazer esse trabalho. O benefício do Spiripidion é que ele é móvel xilema e floema, né? Perfeito. Né? Então ele te dá a possibilidade de controlar alguma população que esteja em alguns folíolos ou folhas um pouco mais abaixo, né? Só que eles, muitas vezes isolado, você vai controlar a população de nível. E você tem uma população de adulto em reinfestação. Para nós ainda, o melhor adulticida é o diafenturon. Excelente, né? Adulticida seria Em algumas situações que não se tem diafenturon, tem se trabalhado algumas misturas de carbamato e organofosforato, Tá. como se fosse aquela ferramenta para você reduzir a taxa migratória. Para você manter a população baixa, aí você vai ter a ciandra, o acetamiprid, o sulfoxaflor e outros neonicotinoides aí que tem no jogo. Tem um produto que é a fluperadifurone, que eu acredito que vai se trabalhar um pouco mais. Mas são tudo produtos que hoje eu acredito que requerem uma reavaliação na grama de ativo que vai ser colocada ali. Para a gente verdadeiramente cumprir aquela expectativa eficiência. De eficiência que você tem. E no outro gancho você vai ter pseudomonas ajudando, por exemplo, um diafenturon ali num efeito choque. E uma isária ou uma bovéria, elas te ajudando a você fazer a manutenção de população baixa. Só lembrando que bovéria e isária, que são fungos, né, que a gente coloca, horário de aplicação muito importante, né? Sempre. E isso até eu aprendi aqui na Bahia. Eu estava na Bahia Farm Show acho que uns 2 anos atrás, e eu fui acompanhar uma aplicação em feijão à noite, 8 da noite. E eu achei interessantíssimo, até aquela foto que eu mostrei hoje, que elas estão tudo paradinha, era à noite, ela está estática. E a mosca branca, dependendo do horário do dia que tu vai, ela é muito ativa, né? Exato. E aí, a nossa sugestão é busque momentos onde ela está mais estática. Isso favorece que um produto chegue melhor até ela. Isso é o... Rogério, eu queria que você comentasse agora e fizesse um comentário como é que está a questão barriga verde, né? A gente tem notado crescer bastante e outros percevejos, mas primeiro um comentário seu para que depois a gente conversasse com o professor. Bom, o barriga verde esse ano ele está desafiador, né? Começou muito intenso. Não só para o milho? Para soja também, milho também, provavelmente para algodão também, né? E a gente percebe assim um fluxo migratório, né? Vindo das áreas de cobertura, né? Bahia, ela aprendeu a fazer cobertura, né? Mesmo com o nosso clima, né? Então a gente tem muita braquiária, muito milheto, né? Mas a maioria sem manejo, né? Sem controle nenhum, né? E daí você percebe que quando você começou a plantar, a gente iniciou o plantio, né? E nosso plantio foi muito longo, né? Tanto de soja como de milho, a gente teve um ataque intenso, uma migração intensa de adultos de cereus, né? Isso aí foi difícil de controlar, né? No milho, a gente chegou a níveis de 70% de plantas atacadas, 80%, né? Nas bordaduras, 40% no meio da área, no meio do lote, né? Então, foram números assim que a gente não estava acostumado, né? Para quem lida com algodão igual a gente, né, Caçuia, a gente, a hora que começa a perceber que a gente não está tendo um controle eficiente ou o fluxo migratório está muito alto, né, a gente entra com bateria, né? E às vezes tem muito produtor que é reticente, né, de entrar numa bateria de aplicação, né, para conter o fluxo migratório, né? Isso aí é um negócio que a gente queria, né, que você colocasse para o produtor, para o agrônomo de campo, para os consultores que estão ouvindo a gente, a importância disso, né? Primeiro, vocês estão na linha certa. Eu estou usando que vocês usam Probicudo como sugestão de aplicação em barriga verde, bateria. Certo. E aí, claro, a sua densidade vai definir a intensidade da bateria. O que eu tenho sugerido hoje?
Algumas aplicações elas já são pressupostos no milho. Claro, numa condição de milho safra, é difícil você trabalhar já na dessecação o inseticida porque você não tem ainda uma exposição dele. Mas se você tem ele presente, a dessecação já é interessante. Ou no plante e aplique. São 2 pontos importantes. Se tu vê tem de 4 a 5, né? É. E isso é... Ou mais. Ou mais, né? É. E a sugestão, então, no charutinho e na segunda folha é regra você fazer a aplicação. O que vai definir você fazer na primeira folha expandida é a densidade. E esses ambientes de alta infestação, ele exige. E aí vem nos pontos de observação. Para ele, eu sou mais noturno. Eu gosto de trabalhar mais à noite. Certo. Eu prefiro à noite porque ele está mais ativo em alimentação, ele está mais estático. De dia, dependendo da intensidade do som, sei que é meio louco isso, mas até a gente pede para quem tá nos assistindo, ouvindo, para observa a passagem do equipamento e o comportamento do inseto. Certo. Ele busca algumas fissuras, ele se esconde, ele é esperto, né? A gente brinca, né? O percevejo barriga verde ele é mais vadio, né? Porque ele não migra que nem marrom. Ele fica na lavoura. Ele fica lá. Fica. E nessa linha aí, professor Pazini, o barriga verde tem crescido muito na soja, né, também, né? A gente tem visto isso. Por onde você tem andado também tem esse crescimento. E eu gostaria que você falasse, a nível de controle, você falou que a gente faz a bateria com o pabicudo. Qual que é comparativamente com o marrom, que é o quisto zeros, nós temos diferença de performance de produtos? Hoje, a minha expectativa de barriga verde ele é um pouco menor que percevejo marrom. Certo. Muito pela posição dele na planta. Enquanto que o marrom, o adulto, ele transita muito bem do céu vegetativo, a ninfa do marrom é terço médio para inferior. E até um parênteses, esse ano a gente está um desafio muito grande. Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai, com ninfa de percevejo marrom, que ela está bem baixo e a gente está difícil de atingir ela, está ficando no solo a ninfa do marrom. Mas voltando para o barriga verde, a grande parte da nossa dificuldade de performance de ferramenta para ela é alvo, é atingir alvo. Ele é um percevejo que não gosta de aparecer, ele é um percevejo que fica mais terço médio para inferior do céu vegetativo. Você está falando do? Barriga verde. Ok. O barriga verde na soja, há alguns anos atrás, teve uma publicação do Dirceu Gassi de quebramento de soja e relação com barriga verde. Depois disso daí, a gente fez um trabalho bem pequeno. Por 3 anos a gente pegava a barriga verde, submetia a planta de soja para ver a alimentação e ver impacto. É um dado nosso, mas chegou que 1 por metro quadrado, 58 kg em soja. 1 por metro quadrado, 58 quilos. Naquela plântula. Saco. Naquela plântula, então a gente submetia em cotiledonária e unifoliolada. Sim. Porque ali você tem menos lignificação na base. E aí o que a gente viu essa safra? O barriga verde fazendo alimentação abaixo da folha cotiledonar. Olha só. E a gente brinca que ele não passa um álcool gel no aparelho bucal para se alimentar, né? Ele não está esterilizado, ele está caminhando sobre levedura, ele está indo em estruturas, muitas vezes que pode ter algumas leveduras aí, daqui a pouco ele pode estar facilitando a entrada de algum agente patogênico. Né? Ele tem hábito de solo, né? Hábito de solo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, 3 flores por dia, na presença de flor. E a ninfa do barriga verde ela é muito esperta, ela fica dentro da flor se alimentando. Fala daqueles patógenos que você colocou na tela lá de associados. A gente mapeou algumas populações de barriga verde, a gente cortou o aparelho bucal deles para identificar se ele estava carregando algumas leveduras, né? Isso muito até porque outros países mapearam muito melhor e a gente queria mapear para ver que tipo de fungo. Tinha aspergillus, tinha penicillium, tinha pitium, tinha fusário, tinha diaporte, enfim, que ele tá ali no meio, né? Ele leva tudo. É, bem isso. Ou tá na pata, porque às vezes naquele comportamento de limpeza de aparelho bucal ele pode estar carregando. E aí o adulto vai na flor, a ninfa de terceiro instra em diante vai na flor, 3 flores por dia. Talvez aquela flor ela pode originar uma nova, mas a quantidade de grãos já naquela flor é menor. Canivete,
e vagem. Então, hoje, o meu índice de barriga verde em soja, ele é muito similar ao marrom. Grão, 4 metros quadrados, 1. Semente, presença ou ausência. Por quê? Porque o nosso método de amostragem, ele não é 100% efetivo. Outro ponto é a capacidade dele se alimentar. E outro ponto é no final do ciclo da soja, ele se aproveitar de microfissura na vagem para fazer lesão. Você colhe esse grão e vira ardido depois da armazenagem. Bom, se o cara sair daqui do podcast, o cara vai só fazer problema, manejo de praga, né? Mas tu vê que como ele se adaptou bem o barriga verde. Ele está extremamente adaptado, a gente vê ele na soja hoje. Ervas daninhas como pé de galinha, Eleusina indica, a gente vê. E você tem visto diferença de performance de produtos para barriga verde com marrom, por exemplo? Hoje, alguns produtos a gente vê que para barriga verde, eles requerem algum adicional de mistura. Isso é fato. De mistura e de dose ou só de mistura? Só de mistura. E eu vejo que a maior dificuldade é alvo. Conseguir chegar. Se a gente conseguir chegar nele, você tem efeito. Só que assim, enquanto que vamos pegar uma dose ali de 30 gramas de ativo de piretroide numa aplicação utópica. Certo. O marrom vai morrer em 30 minutos e 50 minutos. O barriga verde morre em 1 hora, 1 hora e 20. Então, a contaminação dele é um pouco menor. Um outro ponto que a gente vê do barriga verde é que, por ele ter uma relação muito forte com o solo, ele, dependendo da condição e de uma aplicação, ele se joga mais fácil no solo. Então, plantas com dossel vegetativo fechado é mais difícil de atingir ele. Perfeito. Então, em termos para nós falarmos barriga verde, é uma praga que tem crescido. O marrom ainda continua sendo o maior percevejo espalhado no Brasil todo, que a gente tem visto, né? E, para resumir, em termos de percevejo, o que o produtor aconselha? Controlar a fase ninfa lá cedo, melhor do que controlar adulto? Eu particularmente, assim, eu gosto de trabalhar em início de infestação. É muito de linha, né? Cada pessoa tem uma forma de trabalhar, né? Vocês, dentro da caçuia, vocês têm uma cultura e vocês levam aquela cultura ao longo dos anos da experiência que vocês foram adquirindo, né? Sim. E hoje, eu particularmente, eu gosto de trabalhar muito em baixos índices populacionais. Ótimo. Eu gosto de trabalhar, manter a população baixa para evitar surtos, porque para mim hoje, e para o nível de pessoas que hoje a gente trabalha, elas têm operacional, trabalham com orçamento. Então, quando você tem operacional e trabalha com orçamento, e muitas vezes um orçamento limitado, você não pode deixar com que essa lavoura chegue a determinadas situações, porque uma reentrada que às vezes exige quando você tem alta infestação, ela não permite você, muitas vezes, o teu operacional e aí você... Aquela história, você atrasou algo ou impactou algo dentro do teu sistema, isso já vai impactar outras coisas lá na frente. E tem outro problema. Quando você trabalha em índices menores, você faz um bom planejamento, desde a compra do insumo, da negociação, ela fica muito mais fácil. Né? Tá certo. Porque hoje a gente, quando vai principalmente recomendar manejo, você também tem que entender que aquilo que você vai posicionar, as pessoas vão ter que negociar, vão ter que comprar, vão ter que investir. E por isso que eu gosto de trabalhar em índices menores, porque você, querendo ou não, no final, a tua lavoura ela fica mais tranquila e você trabalha mais tranquilo. Né? Essa é a... Eu sei que é um ponto, mas é... Mas é fundamental, eu vejo também. A gente tem que começar a conectar, né? Lógico. Porque quando tu vai no gráfico do manejo integrado, tem lá econômico também. Tem lá economia também. E você também tem que pensar na economia do processo. No ROI lá que eu vou ter que ter. É o retorno. Professor, caminhando um pouco mais para o final do nosso episódio aqui, eu queria que você desse uma resumida em termos de lagartas hoje. Nós temos
visto hoje na soja, não só I-Pro, mas I2X, espodóptero de perda, alguma coisa de álbula, mais na convencional. Mas nós temos visto voltando Helicoverpa, a gente tem visto, né? E Hackplusia. Dá uma geral para nós, fazendo um favor. O primeiro ponto, me preocupa esse retorno de Helicoverpa, muito esporádico, uma presença constante de mariposas, regiões aleatórias, mas tu vê que a gente brincou hoje, né? A Helicoverpa é o chato do churrasco, né? Só vai no melhor pedaço de carne, né? Impressionante. Não ela, come né? salada, não come mandioca. Ela vai no grão. Vai no grão. Vai no grão. Não, é sacanagem dela. Então, isso assim, talvez a gente não vai ser tudo aquilo lá que vocês já passaram, que foi aquela fase da... Mas eu ligaria um ponto de atenção muito grande nela. Para mim, ainda, o nosso grande desafio é a Spodoptera, generalizado. E a Spodoptera com comportamento terço médio para inferior, em estrutura reprodutiva. Eu acho que isso é... E a Hackplusia, ela acontecendo de uma maneira de explosão populacional. Parece que ela escolhe o teu intervalo de aplicação, ela entra ali e ela explode população. Então, hoje o que eu balizaria o meu manejo dentro da soja? Spodoptera. Perfeito. Hoje o meu pilar é Spodoptera. E milho, também Spodoptera. Helicoverpa nas duas culturas, pensando muito em fase reprodutiva. Ok. E desculpa entrar muito em gênero, porque a gente estava conversando hoje, há muita discussão da Helicoverpa ainda. Tem um caminho muito longo para ser discutido nela. E eu, particularmente, estou trabalhando por gênero. É que nem trips, eu estou em Caliotrips e Franknella. Porque tem um caminho muito grande para definição de espécies e coisa. E eu acho que hoje no Brasil tem muita gente competente para nos orientar nesse sentido, né? Então, Spodoptera, principal. Helicoverpa aqui. Certo. E Hackplusia está aqui, as duas subindo. Broca da axila... Broca das axilas, olha, legal. Bem aleatório, assim, acontecendo. Mas acontecendo. Alguns relatos esporádicos... Só para broca das axilas, o que você recomendaria bom para broca das axilas hoje? Olha, difícil. É difícil essa aí. Não, é difícil. Epinote aporema, né? Epinote aporema. É difícil hoje. É difícil porque em todas as áreas que a gente posicionou, tem elogios e tem reclamação dos ativos similares. Perfeito. A gente está nessa... a gente vê essa dificuldade de controle dela. Onde quando ela aparece, muita dificuldade de controle. Isso aí. Talvez é alvo, que você falou muito bem lá no começo ali, ou no meio do episódio aqui, é alvo, talvez a tecnologia de aplicação que produz, controla, mas talvez o momento certo, né? Chegar. É que nem hoje a gente falava de minadora, né? Minadora eu vou colocar dentro das lagartas, claro que minadora é díptero, mas sim. Vamos colocar a minadora aqui também e a Elafragrotina. Elafragrotina, principalmente no milho, mas a gente tem visto ela em alguma coisa na soja também. Isso aí. Eu colocaria assim, porque hoje, talvez grande parte dos esforços eles vão se concentrar em Spodoptera. Visto a ocorrência dela em milho, a ocorrência dela em algodão e a ocorrência dela em soja. Eu acho que os esforços eles vão se concentrar muito em Spodoptera. Mas como vocês bem falaram, você tem um complexo de Spodoptera ali, Albler, Idânia, Cosmioides. Você tem a Hackplusia. Essa semana, vocês devem... Bom, o Lércio Hoffman vocês conhecem. Conheço muito. Ele me mandou uma foto de anticárcia. Anticárcia na soja? Anticárcia, né? É soja que só dá na soja convencional, né? E ele mandou, né? Então, interessantíssimo, Olha sabe? só. Então, você começa a abrir teu gancho. Claro que é nossa ainda, mas se eu fosse hoje dar uma sugestão para manejo de lagarta, a minha sugestão é uma só. Comece a observar a mariposa. Perfeito. Monitora a mariposa. Maravilha. Rogério, quer mais alguma pergunta final? Acho que não, né, Cassi? Tá dentro, né? Tá dentro. O Josi, quer ir caminhando? Professor, a gente gostaria, antes da Josi entrar mais na parte final aqui, que se desse algumas considerações finais
E dá aquela dica pro produtor, né, Josi? Sim, com certeza. Vamos- Tô com pena de interromper porque tá fluindo bem, né? Mas, ó, Muita assim, ó, informação. o que que eu assim, ó, o que que eu sugiro? Primeiro ponto, se tudo que a gente fizesse até agora estava certo, não teria problema. Então exige de nós uma adaptação, uma resiliência muito grande no manejo. Antes de pegar o novo e agarrar ele muito forte, testa. Testa num canto. Isso é válido para novas tecnologias e isso é válido para informação. Porque é aquela história. Testa numa pequena área e depois você implementa. Terceiro ponto, e aí cuidem. Barriga verde. Eu vou fazer uma pergunta para vocês antes de encerrar. Barriga verde e algodão. Observação. Em plântula Sim. Sim. e subindo em botão. E por algumas... Eu não consegui filmar. Por algumas observações, ele na base do botão. Eu me preocupou isso daí, esse comportamento. Então vamos lá. Pensando em barriga verde no algodão, em plântula, realmente a gente tem notado muito, principalmente onde você vai aqui na Bahia, mais irrigado, e no Cerrado, principalmente Mato Grosso, onde chove, já no início, porque não tem milho ali naquela ocasião, então a preferência dele é milho, mas a gente tem visto, principalmente no Mato Grosso ali, ela entrada muito cedo, fazendo picadas ali na plântula e a entrada de fungos. Então, realmente causando estrago. Então, tem que se fazer o controle, tá? Na planta mais adulta ali, onde você está falando botão floral, já a gente tem notado isso aí. Não só do barriga verde, mas do percevejo marrom também, né? E o que quiser, principalmente onde você tem migração, tá? Ou lavouras senescendo, entrando. Então, a gente tem casos próximos disso aí, onde que a gente vê isso aí. E postura que a gente não via muito no algodão, a gente tem visto, e principalmente nas brácteas, postura, que não era comum a gente achar. Então, assim, esporádico, pontuais, né, Rogério? Mas a gente tem visto também, viu, professor? E aí, puxando o gancho, esporádico em algodão, presente em milho, presente em soja, uma possível relação com alguns agentes patogênicos aí, com algumas leveduras e coisas. Então, se eu pudesse colocar no radar hoje, eu colocaria ele. Certo. Eu colocaria ele no radar. Barriga marrom a gente já sabe. Só que é difícil falar já sabe com um pano de batidas e cai 8 ou 10, que é alguns cenários que a gente está vivendo essa safra, que assim, eu particularmente estou levando alguns bailes para controlar ele. O marrom também, mas assim, eu colocaria barriga verde em ponto de atenção. Trips, eu acredito que hoje ela tem que ser tratada como primária. Perfeito. Mosca branca e espodóptera. Vamos colocar esses pontos de atenção, porque assim, são pragas que elas deixaram de ser de uma cultura só, né? Pragas de sistema, né, Pazinho? E eu gostaria você colocou bem o negócio, mas eu gostaria de acrescentar que no Brasil nós somos o único país do mundo nós estamos falando de clima tropical e nós somos o único país do mundo onde se planta 2 ou 3 culturas por ano. Sim. Então, essa riqueza nacional aqui é muito grande e faz com que, logicamente, as pragas vão se adaptando ao sistema, não só pragas como doenças, que depois nós vamos ter outros episódios para falar de doenças também. Mas isso aí, professor. Parabéns pelo seu trabalho aí que você tem feito. Eu te conheço a partir do Rogério ali, depois a gente fez uma grande amizade. Parabéns pelo seu trabalho que você tem feito, não só no Brasil, como no Paraguai também, em outros países, na Argentina ali também. Então é importante nós termos pessoas cada vez mais envolvidas com a agricultura, pensando por bem do produtor. Eu acho que nós que temos trabalho no dia a dia de campo, como pesquisador, como consultores, levando informação, palestrante inclusive também, né? Para que a gente possa sempre acrescentar. Eu acho que é isso que é o papel nosso, né, Rogério? Isso. Levar, principalmente aqui do Cultivecast aqui, levar informação de qualidade.
Obrigado aí pela sua presença, professor, por mais essa aula aqui que nós tivemos aqui, viu? Com certeza. Não, eu que agradeço e para mim é uma deferência estar aqui com vocês, né? Querendo ou não, vocês são referências também e a gente sempre aprende, né? Eu acho que hoje de manhã eu estava aprendendo com o Rogério, né? A gente fala, eu sou de uma geração um pouco mais nova, né? A gente tem que aprender muito com quem já viveu, né? Eu acho que todo mundo tem que estar sempre aprendendo, né? E essa troca, ela é importante, porque assim a gente soma, né? E guardar informação de nada vale. A gente tem que, de alguma maneira, tentar passar. Eu acho que parabenizar vocês pela iniciativa, pelo podcast. Hoje foi corrido, mas deu certo e a gente está aqui, então agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. E José, esse é o objetivo nosso, né, do podcast, da Cultive Insight, que tem as revistas agora. O pessoal pode até pegar essa revista de maneira online, né? Tem presencial e online, né? Gráfica e online. Então, esse é o objetivo do Cultive Futuro, não é isso, Isso mesmo, esse é o objetivo do nosso movimento, agradecer a presença do professor. A gente vê que é professor pela didática, né? Então, parabéns pela didática aqui. A gente ficou ouvindo e fluindo e passou mais de uma hora e pouco, aí a gente nem sentiu. Rogério, quer deixar algumas palavras também antes de eu pedir o final aqui? Bom, primeiramente, né, Pazini, agradecer aí você ter aceito o nosso convite, né? Mesmo sendo de última hora, né? Te peguei no susto. Mas, assim, de novo, né, Caçuia, a gente difundir informações de forma de fácil entendimento, né? Quando a gente trabalha com termos muito técnicos, às vezes dificulta o entendimento do cara que vai usar essa informação lá na ponta, lá, que é o produtor, que é o gerente, né? Que é o técnico que faz o monitoramento, né? Então, facilitar o entendimento, eu acho que é um negócio que a gente tem que incorporar na forma que a gente transmite, né? E eu vejo assim que você transmite muito bem, você transita muito bem nesses meios de comunicação, né? E tua linguagem é muito fácil, né, para o pessoal de campo entender. Obrigado e até a próxima, né? É isso aí. E como o Caçuia já tinha pedido as suas palavras finais, eu pedi só para você deixar para o pessoal as suas redes, onde o pessoal te encontra, né, para conhecer seu trabalho. A gente até deu uma acalmadinha nas redes, né, mas a gente está no LinkedIn, está no Instagram aí, enfim. Só o pessoal acessar lá, enfim, que... Só procurar Maurício Pazini que vai bota encontrar. Maurício Paulo Batistella Pazini. O nome é grande, mas enfim... É um nome grande, né? É um nome grande, mas encontra lá e... Pazini é com 2 Es ou com... Com S. Com S. Com S, Pazini com S. Pazini.mpb. Essa aí que encontra Show. a gente aí nas redes sociais. Maravilha, muito obrigada. E fica a reflexão aí, será que você é o Helicoverpa do churrasco? E se você chegou até aqui no episódio, por favor, coloque aí nos comentários o chato do churrasco, pra gente saber que você chegou até aqui e absorveu toda essa informação que foi passada nesse episódio, tá? Assim como o Caçuia falou, o objetivo do Movimento Cultive Futuro é levar esse conhecimento de alta qualidade para você aí, né, no final, produtor, profissional do agro que também presta assistência para o produtor rural. Então, esse é o nosso objetivo. Tem a revista Cultive Insight, tem a plataforma Cultive Academy, acesse o nosso site, se inscreva lá na nossa newsletter, que é gratuita, tá, pessoal? Então, você recebe toda semana uma curadoria de informações, de notícias do Brasil e do mundo, no mundo agrícola. E os insights aqui, os conteúdos dos nossos consultores e parceiros também vão lá na newsletter e é gratuito para você. Então, se inscreva no nosso site cultivefuturo.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!